Esses dias eu fiz uma enquete lá no meu Instagram sobre fazer uma resenha da série Paradise. E a enquete deu empate. Então eu resolvi assistir o primeiro episódio, né, para ver o que eu achava da série e ver se realmente valeria a pena trazer a resenha aqui pro canal. E eu gostei muito desse primeiro episódio. É uma série de drama e suspense que pelo primeiro episódio sempre deixa a gente pensando na trama, pensando o que pode acontecer, pensando nos detalhes, envolve a gente nessa trama, né? Então eu achei muito legal. A série tem atuações excelentes, em especial pelos dois protagonistas. Eu vou falar deles um pouquinho mais pra frente aqui, mas a atuação é muito boa. Tem uma produção fantástica feita ali pelo Dan Fogelman, ele que também foi o criador da série This Is Us. Né? Você já conhece essa série? É uma série que, principalmente com o público feminino, tem um apelo muito grande. E eu não conheço até hoje uma menina que assistiu essa série e não chorou em pelo menos um episódio. Antes de continuar, dá o like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para você não perder mais nada e comente também para se engajar, né, para participar da campanha que eu tô fazendo esse mês, que é o inscrito do mês, que essa campanha, o inscrito que tiver mais engajamento aqui no canal nesse mês de fevereiro, vai levar para casa a caneca do canal, junto com muito chocolate dentro dela, muito chocolate bom, tá? De qualidade, dentro da caneca. Então comente, se engaje mesmo, porque no primeiro vídeo do mês que vem eu já vou falar quem foi o grande vencedor. Mas vamos lá. Essa série chamada Paradise estreou no Disney Plus no dia 28 de janeiro e já tem 5 episódios liberados, num total de 8. Paradise se passa em uma comunidade idílica habitada por alguns dos indivíduos mais proeminentes do mundo. Mas um assassinato chocante acaba com essa tranquilidade, desencadeando uma investigação de alto risco. A gente tem basicamente dois protagonistas nessa série. O primeiro é o Xavier Collins, ele é o chefe de segurança do presidente dos Estados Unidos e é interpretado pelo Sterling Brown. Esse ator é muito bom, eu gosto muito das atuações dele. Ele também já trabalhou com o Dan Fogelman ali no This Is Us, ele já atuou em um episódio do Brooklyn Nine-Nine, que pra mim esse é o melhor episódio da série, tá? Eu achei fantástico essa aparição dele ali. E ele também fez o filme Ficção Americana, que é um filme, cara, que escancara a grande hipocrisia da turma da lacração. Vale muito a pena ver esse filme, tá? É muito bom. O outro protagonista é o Cal Bradford, que ele é interpretado pelo James Marsden. Ele, sim, o Ciclope, ou o pai do Sonic. Aqui nessa série, pra mim, é a hora dele mostrar o talento dele, o grande talento dele. Porque convenhamos que no filme dos X-Men, ele tinha muita gente pra dividir o protagonismo, e os filmes do X-Men não são tão amados assim pelo grande público, né? Apesar de que eu particularmente gosto dos filmes. E em Sonic, ele teve uma grande participação no primeiro, mas a franquia do Sonic, de maneira assertiva, vem diminuindo o tempo de tela do núcleo humano, deixando o foco só no Sonic, no Tails, no Knuckles, e isso tem sido muito bom para a franquia. Tanto que o James, no Sonic 3, ele tem apenas 7 minutos de tela. É muito pouco. Então aqui nessa série, vai ser praticamente ele e o Sterling. Os dois ali na tela, dividindo o protagonismo praticamente o tempo todo. Então agora é a hora dele mostrar realmente o grande talento dele, né? Agora é a hora de brilhar, pô. Mas falando do primeiro episódio em si, né, dessa série, o episódio começa mostrando o Xavier ali na rotina matinal dele, né? Aquele clássico estilo de vida americano, que o cara acorda cedo, aí ele faz o café da manhã naquela cozinha americana, que lá eles chamam só de cozinha. Não aguentei. Aí ele faz o café da manhã, sai pra correr, sempre naqueles bairros com casas iguais ali, né? Aquele bairro bonito que a gente sempre vê em filmes americanos. E quando ele começa a correr, vai mostrando a cidade. E, cara, ali eu já tive uma sensação de cidade muito artificial, sabe? Cidade que parece construída, meio que ele tava num estúdio. Óbvio que ele tava num estúdio, né? Tava gravando ali, mas acho que você entendeu, né? Não parecia uma cidade real. E aí ele chega na frente de uma mansão e começa a conversar com um carinha da segurança ali, que a gente descobre depois que esse carinha trabalha pra ele, mas ele começa a conversar com esse cara, e aí eles começam se zoando, aí no meio da zoeira tem uma fala um pouco mais séria, e aí depois eles começam a se zoar de novo. Cara, os diálogos aqui dessa série eu achei muito bons, de verdade, porque nessa cena em específico, eu me vi muito conversando com os meus amigos. A gente sempre conversa assim, se zoando, aí fala sério, aí depois volta pra zoeira, e ninguém perde a amizade. Cara,
Achei muito legal, de verdade. Depois disso, né, depois que passa toda essa parte, ele volta pra casa, toma banho e tudo mais. E aí ele volta pro trabalho, volta pra mesma mansão de antes. E aí quando ele volta, a gente percebe que ele é o cara. Ele é o grande chefe ali da equipe de segurança do presidente, né? Até por isso ele começa a pegar o relatório da galera que ficou fazendo a vigia ali de noite, pergunta se aconteceu alguma coisa em comum e tudo mais, e vê que o presidente ainda não tinha levantado. Aí ele já acha estranho, porque a esse horário que ele chega na mansão, o presidente já deveria ter acordado. E aí ele sobe, né, o quarto do presidente ficava em cima, e aí ele sobe as escadas, vai lá até o quarto do presidente, bate na porta algumas vezes, como o presidente não abre, ele entra e se depara com o presidente morto no chão. E aí a partir desse momento, a série começa a trabalhar com vários flashbacks, mostrando toda a interação dos dois protagonistas, né? Como que o Xavier e o Cal se conheceram, como que o Xavier foi contratado pelo Cal, como que eles desenvolveram uma amizade e tudo mais. Então vai mostrando até o final do episódio vários flashbacks de interações dos dois protagonistas. E inclusive, na entrevista do Xavier, né, que o Cal contratou ele, o Cal fala o porquê que ele contratou o Xavier, né? Ele fala que ele contratou o Xavier porque o Xavier é novo, porque ele consegue levantar bastante peso, porque ele é o melhor entre todos os seguranças ali e porque ele é negro. Nessa hora, cara, o Xavier olha pra ele e a única coisa que ele fala é: então eu tô aqui porque eu sou negro. Cara, eu achei isso fantástico, porque isso retrata fielmente o que toda essa cultura woke, toda essa cultura de DEI, esse ESG fez com a maioria das pessoas. Essa inclusão extremamente forçada em absolutamente tudo, até nas contratações das empresas, fez grande parte das pessoas começarem a pensar que tal pessoa tá ali só porque ela atende uma determinada minoria, e não porque a pessoa é realmente qualificada para aquele cargo. Como um piloto, por exemplo. A gente teve uma notícia de uma empresa que só contrataria piloto de minorias, e não mais contrataria pilotos bons, pilotos com qualidades, né? E isso é extremamente ruim, cara. Imagina você precisa fazer uma cirurgia de alto risco e você pode escolher o médico que vai operar, que vai realizar essa cirurgia. Você escolheria o médico mais capacitado possível ou você escolheria o médico que representa a maior quantidade de minorias possíveis? Por exemplo, uma mulher trans, negra, lésbica. Eu, particularmente, escolheria o médico mais capacitado, cara. Isso é óbvio. Mas você percebe que no caso do Xavier, ele descartou todas as qualidades que o Cal tinha falado pra ele e focou só no ele é negro. E cara, isso é um absurdo que realmente está no nosso dia a dia. A gente sempre, infelizmente, né, a grande maioria das pessoas sempre vê essas contratações atuais dessa forma, que a pessoa atende determinada minoria e não porque a pessoa é qualificada. Isso é muito ruim pra todo mundo, até pra pessoa que tem o cargo. No caso do Xavier, ele claramente começou a se inferiorizar. Ele começou a pensar que ele estava ali não porque ele era bom, mas porque ele era negro. Só que o Cal aqui na série, ele faz questão de enfatizar que ele estava lá porque ele era bom. Claro que a cor dele ajudava o presidente, né? Porque o presidente progressista tinha que ter negros ao redor dele para mostrar a aparência, né? A gente já viu isso em algum lugar, certo? E aí passa esse flashback, o Xavier começa a analisar todo o quarto ali que ele encontrou o presidente morto, né? Começa a analisar todo o quarto para ver a cena do crime, né? Tentar achar alguma ligação, tentar achar pistas. Aí ele vê que o presidente tinha um cofre que foi aberto, roubaram alguma coisa desse cofre, mas a série não nos fala o quê. E aí ele já começa toda aquela rotina, né? De trancar a mansão, ninguém entra, ninguém sai, vamos perguntar para todo mundo o que aconteceu, vamos ver as câmeras de segurança. Então, cara, eu achei de verdade fantástico. Essa série tá com uma história, pelo menos até aqui, fantástica. No meio do episódio, no meio de um dos flashbacks, né, a gente descobre que o casamento do Cal, ele é um casamento muito conturbado, que a esposa dele tá pensando em deixar ele no final do mandato e tudo mais. E também a gente percebe que o Xavier não tem mais a sua esposa. Tá só ele e os dois filhos que ele tem uma filha mais velha e um filho mais novo, mas não mostra o que aconteceu com a esposa dele. E o Xavier, em um outro flashback, a gente descobre que o Xavier, ele culpa o Cal por isso, por ele não estar mais do lado da sua esposa. E no último flashback desse episódio, a gente vê o Cal chamando o Xavier para uma reunião ali na Casa Branca, para falar pro Xavier um plano que eles estavam bolando, né, o governo ali dos Estados Unidos, um plano ultra secreto, que poucas pessoas no mundo sabiam desse plano. E no meio da conversa, o Cal pergunta pro Xavier se o Xavier sabia o que tinha ali no Colorado. E o Xavier fala que sim. Mas, cara, a série não fala o que tem no Colorado. Até agora,
por enquanto eu ainda não sei o que tem ali no Colorado. Então existem várias possibilidades, né? Várias alternativas para o que de fato tem no Colorado, o que aconteceu, o porquê que eles estão ali naquela cidade subterrânea. Mas o resultado final de tudo isso é que eles de fato estão nessa cidade subterrânea, eles se mudaram para lá, um grupo seleto de pessoas no mundo inteiro, né? Como eu já falei a sinopse aqui, pessoas proeminentes no mundo inteiro foram selecionadas e estão morando nessa cidade subterrânea, que foi completamente projetada do zero, tem todo um esquema de proteção ali na cidade, tanto que o sol dessa cidade é como se fosse um mega refletor que fica bem em cima ali da cidade, no centro de tudo, né? E até por isso eu acho que eu tive essa sensação de cidade artificial, sabe? Que não é uma cidade real, porque tudo ali foi construído do zero, tudo ali pensado e projetado do zero. Tanto que a sala oval do presidente não era na Casa Branca. Por isso até que eu estranhei no começo, né? Que o cara chega numa mansão e o presidente tá ali, tipo, não era a Casa Branca de fato. Eles tiveram que construir outra casa pro presidente poder ficar. E é tudo tão artificial que nem os patos que ficam no lago ali no meio da cidade são reais, cara. Tem uma cena que mostra o cara, tipo, dando corda nos patinhos para eles continuarem nadando no lago ali. E vendo tudo isso, eu me lembrei de 2 filmes em específico. O primeiro é De Volta pro Presente, de 1999. É um filme de comédia, onde uma família ela fica refugiada num esconderijo subterrâneo durante 35 anos. É um filme que vale muito a pena assistir, cara. Se você ainda não viu, assista, porque é um filme muito bom. E o segundo, obviamente, é Show de Truman, de 98, com Jim Carrey, né? Esse filme eu acredito que dispensa apresentações. Eu me lembrei desses 2 filmes porque a série se passa numa cidade subterrânea, igual a família ficou no esconderijo subterrâneo ali, né, no De Volta pro Presente, e também é tudo muito artificial, é muito cara de cidade estúdio ali, sabe? Igual no Show de Truman. Mas enfim, a série ela conseguiu introduzir a história toda, o plot inicial todo, sem nos dar muitos detalhes do que aconteceu. Então a gente ainda não sabe por que eles foram lá para baixo, a gente não sabe o que aconteceu com a esposa do Xavier, por exemplo. A gente não sabe se ela morreu, se ela ficou presa lá em cima. Cara, a história tá muito em aberto ainda. E isso eu achei um ponto muito positivo, que conseguiu introduzir a história, sem dar muitos detalhes. Então a gente sempre fica instigado no final do episódio de assistir o próximo. Fazia tempo que eu não tinha isso, cara. Acho que a última série que conseguiu me deixar hypado desse jeito foi Yellowstone, que, por sinal, é uma excelente série. Mas essa série aqui, eu gostei muito do primeiro episódio, vou continuar assistindo, mas eu quero saber de vocês. Vocês já viram essa série? Vocês acham que vale a pena eu trazer uma resenha no final quando eu assistir tudo, né, no final da série, trazer uma resenha geral do que eu achei da série? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber, tá bom? Abraço!